Bem-vindos ao primeiro Simpósio de Direito do Trabalho. O evento é promovido pela Mendes e Mendes Advocacia e Consultoria e patrocinado pelas empresas Capital Realty Group e Quadra Engenharia. Agradecemos o apoio da UNAMA, do Grupo Ser Educacional, Diário do Pará, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Pará, LTR e a DVB Pará. Com o tema A Reforma Trabalhista e seus impactos econômicos e sociais, daremos início agora ao nosso primeiro simpósio, convidando a compor a mesa de abertura o doutor Giuseppe Mendes, sócio do escritório Mendes e Mendes Advocacia. Convidamos a compor a mesa o doutor Jomar Souza Ferreira Lima, superintendente adjunto do Ministério do Trabalho e Emprego. O doutor Roberto Paro, corregedor regional do Trabalho. O doutor Berto Rui Neto, procurador do Ministério Público do Trabalho. Representando a Câmara Municipal de Belém, a vereadora Marinor Brito. E o doutor Evandro Costa, vice-presidente da ATEP, Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará. Convidamos ainda pela OAB o conselheiro seccional Sávio Barreto. Boa tarde a todos e a todas. É com uma imensa alegria que venho em nome do escritório Mendes e Mendes Advocacia dar um passo para a concretização de um sonho que aqui é propiciado por esta realização deste evento, que em nome do cenário jurídico, assim como estudiosos do tema que se fazem aqui presentes. O primeiro simpósio paraense de Direito do Trabalho irá abordar um tema que todos os dias, ao abrir as nossas televisões, ouvirmos os nossos rádios, nós ouvimos de várias formas e aqui nós estamos para tentar equacionar, equalizar essas informações através dos nossos representantes da Justiça do Trabalho, que aqui eu tenho imenso prazer de agradecer, que quando eu bati no seu gabinete em Brasília, se predispôs a vir a Belém, palestrar para a gente, falar para a gente um pouco de reforma trabalhista, aqui o doutor Alexandre Agra Belmonte, ministro do Trabalho do Superior Tribunal do Trabalho. Também aqui tenho imenso prazer de agradecer a doutora Maria da Graça Bonés, desembargadora do Trabalho da Bahia, que aqui também vai falar sobre as implicações legais impostas pela reforma trabalhista. Também o meu amigo, que eu considero um amigo, o doutor Cléster Cavalcante, um jornalista e escritor, que aqui também vai falar sobre o escravismo e suas experiências vividas aí durante o longo curso da sua vida profissional. Hoje aqui estamos reunidos para aprofundar nosso conhecimento acerca da reforma trabalhista, que se encontra tão em voga nas mídias e pode se refletir sobre os impactos das mesmas em nosso cotidiano como juristas, operadores do direito, empregados e empregadores, estudantes e a sociedade de uma maneira geral. Hoje, nós vamos buscar uma nova dinâmica dos acordos firmados entre empregador e empregado, que passam a ganhar mais força, a questão da flexibilização da jornada de trabalho, a terceirização, a possibilidade da flexibilização de férias, do trabalho parcial, do banco de horas, do foco que ganham os sindicatos e a faculdade do pagamento do imposto sindical. Dentre outros muitos
problemas e temas que ressurgiram e vão ganhar novas perspectivas com a nova legislação aí que está para ser votada e muito provavelmente aprovada. Temos e veremos hoje quais são os impactos que a legislação trabalhista no cotidiano dos trabalhadores e de seus empregadores. Estamos aqui também para discutir os desafios e elaborar novas ideias, traçar o panorama de transformação social para o século XXI. Como anfitrião deste momento ímpar, desde logo gostaríamos de saudar todos os participantes, dos quais terão oportunidade de aprofundar no tema que fortemente impactará nossos dias a partir dos dias de hoje. Muito obrigado pela presença de todos e eu desejo a todos vocês um excelente simpósio. Neste momento eu passo a palavra para o nosso corregedor-geral da Justiça do Trabalho, Dr. Roberto Paro, ao qual tenho a honra de ter aqui ao meu lado, para poder, de fato, apresentar os seus aspectos gerais da reforma trabalhista. Agradeço, parabenizo ao Dr. Giuseppe por este evento. Quero dizer que eu fui pego de surpresa, porque eu quase, esses últimos 5 meses, não tenho conseguido muito falar, nem com o Dr. Giuseppe, nem com a Associação dos Advogados. Mas, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar não só o Dr. Giuseppe, como o seu escritório, todos os participantes e colaboradores deste evento. Mas é fundamental, ao meu modo de ver, registrar a juventude que está aqui presente. Há pouco estávamos comentando sobre um problema que está marcante no nosso país, que é uma geração perdida. Os impasses, as turbulências que vêm sendo, pelas quais o Brasil vem passando, vem deixando uma massa de trabalhadores, eu digo assim, a látere. Eu denomino isso, me desculpem, mas assim, de uma geração perdida. A reforma trabalhista está batendo as portas e vai acontecer. Tudo indica que vai acontecer. Junto a ela também está acontecendo a reforma previdenciária. Eu também estava comentando também junto com outros palestrantes deste evento, a preocupação, dizendo assim, o que é que faz com que o povo parece que está adormecido? Com tudo isso acontecendo, o que é que está fazendo com que isso? O que é que está motivando? E aí surgiu uma reflexão. Dizendo que talvez muitos nem vão conseguir se aposentar, talvez o sonho da aposentadoria, do jeito que as propostas estão sendo apresentadas, talvez seja um sonho mesmo, uma grande ilusão. E que algo inatingível. E aí vem dessa plateia de jovens, e comentando com a doutora Cláudia agora há pouco aqui, somos jovens, né? Começamos jovens na justiça e hoje eu vejo todos os nossos jovens aqui do lado. Doutor Giuseppe ainda é criança, ainda não? Né? Ainda é criança. Mas assim, então vocês são a esperança. É vocês quem vão ter que alimentar esta esperança para poder trazer à população, aos nossos cidadãos, a esperança. Porque é muito triste vermos os índices de desemprego, automaticamente quem não está empregado está perdendo tempo para aposentadoria. Muitas vezes nós vemos crianças nas escolas com todas as dificuldades, com problema de educação, e a gente fica pensando, para onde vai esse país?
Para onde irá essa massa de potencial trabalhadores? Que tipo de trabalho, que tipo de qualidade de trabalho eles poderão desenvolver? Então eu vi citar aqui estudiosos na área da questão do trabalho escravo e tantos outros que vão falar aqui também nesse evento. E a gente verifica o seguinte: por que o trabalho escravo? O que é que faz o trabalho escravo nascer, né? Ou se manter? A exploração do trabalho infantil. Então, cada um dos senhores eu vejo com muita esperança, com muita fé. Cada um dos senhores é responsável pela direção que esse país irá tomar. Ou então pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu vejo muitos estudantes de direitos aqui, em sua grande maioria, para a defesa dos direitos desses trabalhadores, desses cidadãos, para que o Brasil não tome determinadas direções. São os senhores que vão construir. Eu não vou me arvorar a falar das minhas preocupações no que diz respeito à legislação, ou melhor, à reforma trabalhista. Para isso estão aqui os maiores nomes, vamos dizer assim, especialistas nesta área. Temos o ministro Alexandre, temos também a desembargadora, tantos outros também representantes de outros órgãos e de outras instituições. Mas eu só quero dizer aos senhores assim, que como na condição de quem fica numa posição, vamos dizer assim, de julgamento, eu agora já não estou mais na bancada de primeiro grau, mas é muito triste nós verificarmos que chegam trabalhadores completamente, vou usar uma expressão, anulados. É uma sociedade que está tangenciada, está ao lado. E que é tão pouco, e muitas das vezes não consegue sequer as verbas rescisórias. Quiçá danos morais, existenciais, esses aí já são até mais, né? Conseguir isso já é demais, mas não consegue nem o básico para sobreviver. Portanto, eu acho que eu já sinalizei qual é a minha preocupação com o que está vindo. Respeitosamente, essa é a minha singela contribuição no momento, mas eu estou aqui também para aprender, principalmente para aprender e ouvir. Porque eu acho que esse é o grande momento, e aí mais uma vez está de parabéns a iniciativa do escritório do Dr. Giuseppe e todos aqueles que estão aqui presentes, de que nós podemos melhorar esse país. Não é fácil. A missão, ao meu modo de ver, não é nada fácil. Mas se cada um acreditar, se cada um puder fazer a sua parte, nós vamos poder dar um futuro melhor aos nossos filhos. Mas se nós não fizermos nada, dificilmente, ou melhor, vai ficar difícil de sobreviver nesse país. Me desculpem, mas eu quero trazer ao mesmo tempo palavras de fé, de esperança, mas também trago a minha profunda preocupação, que é um país rico como o nosso, um país com uma extensão de terra, um país que pode produzir grandes quantidades de alimentos. Nós temos riquezas minerais, tem tudo para crescer. Só precisamos acreditar e persistir na condução para que o direito seja preservado, a dignidade humana também seja preservada. Muito obrigado pelas palavras. Fui pego de surpresa, que eu não sabia que eu ia falar, mas ao mesmo tempo a vida é assim mesmo, a vida nos pega de surpresa, então obrigado pela parte que me tocou, e deixo minha mensagem apenas registrando que também estou representando aqui o tribunal, a minha presidente, a nossa presidente, a doutora Suzy Cury, me deu também essa incumbência, sabendo que eu faria a participação. Então, registra que o tribunal está presente também aqui, doutor Giuseppe, por favor. Obrigado.
Nesse momento eu encaminho a palavra ao Dr. Jomar, superintendente adjunto do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. É aquele que fiscaliza, que está dia a dia, in loco, vivenciando essa relação entre patrão e empregado. Boa tarde, senhores e senhoras. Primeiro eu queria fazer o agradecimento aos promotores do evento, que eu acho que é um momento muito importante. Vocês acertaram, vamos dizer assim, na mosca, fazendo esse evento hoje, porque essa questão, essa mudança que nós estão tentando nos impor na área de trabalho, seja com reforma trabalhista, seja com a dita modernização das leis que regem a relação de trabalho e emprego, tem nos preocupando bastante. Por quê? Nós do Ministério do Trabalho vimos lutando arduamente para tentarmos, pelo menos, buscarmos a justiça social. Eu acho que esse é o princípio, eu acho que é a busca que a gente faz no dia a dia. Praticamente aqui estão todos os órgãos que trabalham a área, vamos dizer assim, que labutam no dia a dia na área de trabalho, tanto a Justiça, quanto o Ministério do Trabalho, quanto ao Ministério Público do Trabalho, e a vocês também que labutam diariamente na defesa do direito trabalhista, sejam de que parte vocês representam. Eu acho que a busca mais importante é essa. Mas eu digo para vocês, a gente está num momento muito triste, eu digo para vocês, porque a gente não está vendo a reação da sociedade, não somos contra a reforma trabalhista, não somos contra a reforma em outro tipo de legislação. O que a gente acha é que nós estamos fazendo uma reforma trabalhista, tá, de uma forma assodada, que está levando prejuízo violento para a sociedade. Tá? Eu acho que isso deveria se estender maior, a discussão deveria ser maior, a sociedade tinha que ser muito mais partícipe do que ela está sendo hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, a reforma trabalhista está trazendo prejuízo muito maior, grande, mas muito maior está sendo a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, do jeito que ela está hoje, o que foi aprovado na comissão, eu falo aqui para vocês, é digno, tá, da gente, vamos dizer assim, sentar e chorar. Tá? Porque, primeiramente, aos jovens universitários que estão aqui, estão graduando, eu falo isso porque eu tenho um filho graduando também em Direito este ano, tá? A minha esposa também é advogada, e digo para eles, eu não vejo mais futuro para vocês. Coincidentemente, hoje eu faço 35 anos de Ministério do Trabalho, de auditoria fiscal, mas não tenho, eu por ser novo, por ter uma pouca idade, já caí, não tenho regra de transição. Significa o seguinte, que me jogaram mais de 10 anos, ou seja, meu pai, meu tio, meu avô, todos se aposentaram com 35 anos. Mas eu talvez nem com 45 anos, porque eu ainda devo pegar umas 2 ou 3 reformas previdenciárias na vida aí, viu, gente? Pode ter certeza. Então eu já está certo que a gente já está até lutando dentro do Ministério do Trabalho para a defesa do trabalho do idoso, né? Porque hoje a gente luta por trabalho infantil. Então eu acho que a verdade é essa, tem que ser dita, gente. A gente não pode tapar só com a peneira. Eu acho que aqui vocês, muitos de vocês têm, vamos dizer aqui, têm servidores na sua família, servidores federais. Só para vocês terem uma ideia, gente, nós vamos ter daqui para o final do mês, que eu acho que é o prazo máximo da reforma da Previdência, tá? Pelo menos na Câmara, porque no Senado ela vai ser, como a gente diz, vai sair de goleada. O Senado não vai fazer nada, não vai mexer uma linha no que vier da Câmara. Nós vamos ter, eu acho que uma grande quantidade de servidores aposentados. Ou seja, eu digo para vocês, só na auditoria fiscal do trabalho nós vamos perder cerca de 30% a 40% do nosso efetivo. Isso por conta da reforma da Previdência. Reforma trabalhista, a gente até fala, vamos ter palestra boa aqui sobre a questão do neoescravagismo, que é uma luta diária. Eu digo para vocês, esta semana, e o Roberto aqui, estávamos exatamente
fomos para uma reunião técnica com o Ministério Público Federal para tentarmos, digamos assim, salvarmos até a vida de alguns trabalhadores que foram pegos em situação degradante, que foram resgatados por nós em situação degradante. E por incrível que pareça, gente, com todo o trabalho que se fez no Ministério do Trabalho e Ministério Público, tá? O cidadão, dono da propriedade, indenizou os trabalhadores por conta do nosso trabalho, a nossa pressão naquilo ali, e simplesmente os patrões já voltaram, foram para cima dos trabalhadores, pedindo para que eles devolvam o dinheiro que eles receberam por ocasião do resgate, sob pena de tocar fogo nas suas casas. Então nós tivemos que fazer uma interferência gravíssima. Nós estávamos em reunião, eu, Roberto, Alan Bruno e mais os procuradores federais, tivemos que, em urgência, pedir a interferência, porque, gente, infelizmente, dentro do segmento produtivo, principalmente nós temos profissionais, temos empresas maravilhosas, cumpridoras da legislação, mas infelizmente ainda temos, gente, pessoas que não dá nem para ser chamado de ser humano. Vocês me desculpem, eu acho que este momento é um momento muito grande, eu acho que a gente vai ser muito proveitoso essa discussão aqui, mas mais do que a discussão sobre a reforma, nós temos que refletir se é isso que a sociedade quer, se é isso que a gente quer. Lembre-se que a gente está plantando, como diz o Dr. Walter Paro, nós estamos plantando, nós estamos plantando uma semente para o futuro. Se a gente permitir que a coisa vá do jeito que está, gente, seguramente nós não sabemos nem o caminho que esse país vai levar. Eu acho que a busca, o bacharel em direito, o advogado, ele luta pelo direito social, mas ele não vai ter nem como lutar, porque do jeito que está, gente, provavelmente vai até corre risco de desaparecer a figura do advogado trabalhista, viu, gente? Porque não tem jeito, gente. Eu acho que vamos refletir. Leiam a legislação que está posta. Eu acho que isso aí vamos dizer assim, é um sentimento um sentimento das instituições que trabalham a área de trabalho. Eu acho que nós estamos praticamente com o mesmo sentimento e a gente precisa do apoio de vocês, o apoio da sociedade, apoio dos advogados, porque a gente precisa defender um segmento que a gente sempre acreditou e acredita, tá, que vai levar essa paz que a gente quer na relação de trabalho. No mais, eu desejo um sucesso maravilhoso do evento. Discutam bastante, que eu acho que chegou no momento certo. Tá? Muito obrigado. Nesse momento eu passo a palavra à doutora Marinô, que aqui representa a Câmara Municipal de Belém. O meu boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite do Dr. José Mendes, parabenizar todos os construtores deste momento. Eu acho que é um momento absolutamente relevante na história política do nosso país e vocês estão de parabéns pela realização deste evento, de um tema tão badalado nos meios midiáticos, mas que está tão pouco aprofundado do ponto de vista do interesse real da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Eu queria, na pessoa do ministro Alexandre Aga Belmonte, primeiro saudá-lo, dar as boas-vindas aqui na nossa cidade, seja bem-vindo a Belém. E, em seu nome, eu queria saudar todas as autoridades constituídas ou representadas aqui no evento. Senhoras e senhores, eu também fui convidada, acho até que pela relevante posição que o Partido Socialismo e Liberdade tem tomado diferenciadamente da maioria dos partidos no Congresso Nacional, se colocando contrário à reforma trabalhista, contrário à reforma da Previdência, criando instrumentos e buscando interlocução com a sociedade para que a gente possa, de fato, aprofundar essa temática. Eu acho que essa foi a motivação, talvez, do convite e da nossa presença aqui. E eu agradeço imensamente por isso. Queria dizer a vocês, eu também estou estudante de Direito, apesar dos meus 58 anos de idade, eu voltei a estudar e acho que
os operadores do direito, as autoridades que lidam com a nossa legislação brasileira, tem realmente muita responsabilidade nesse momento, né, de refletir, porque nós temos um arcabouço jurídico bastante importante, uma Constituição que foi considerada uma Constituição cidadã, né, apesar de que muito do que tem nos seus artigos até hoje, questões relevantes não foram regulamentadas, né, mas é um instrumento, digamos assim, nosso esqueleto, a nossa sustentação do Estado de Direitos. Então, a gente não pode abrir mão de questões relevantes. E, ao nosso ver, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, elas mexem com elementos da constitucionalidade. A reforma trabalhista, ela mexe com vários pontos da nossa CLT. Ela interferirá sobremaneira e trará uma mudança de comportamento nas relações patrão-empregado. Na verdade, o simples fato da nova proposta garantir com que as relações entre patrão e empregado, elas se sobreponham à legislação, isso já é um problema muito grave ao nosso olhar. Nós estamos aqui mexendo, flexibilizando e alongando a jornada de trabalho da classe trabalhadora. Nós estamos num momento absolutamente difícil da vida social, política, econômica. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política no país. É o pior momento, na nossa opinião, para mexer em qualquer legislação que seja a espinha dorsal, digamos assim, de qualquer segmento. Então, é absolutamente inoportuno, assodada essa discussão, na nossa opinião, não está criando oportunidades para que exista o controle social, a participação efetiva da sociedade na discussão sobre o conteúdo dela e os reflexos dessas mudanças que propõe um governo que, na nossa opinião, é ilegítimo, que é um governo de transição, digamos assim, né, porque não foi eleito, e que, portanto, na nossa opinião, não tem legitimidade para estar avançando em questões tão significativas para a vida do nosso povo. Nós não podemos retroceder aos direitos conquistados. A nossa Constituição assegura isso. Nós não podemos piorar a vida das pessoas. Nós não podemos voltar à escravização do trabalho. Nós não podemos submeter as nossas mulheres a viver uma relação, como, por exemplo, propõe a lei, o projeto de lei, das mulheres grávidas ou lactantes, a depender da decisão de uma indicação médica ou da patronal, passar a poder trabalhar em condições insalubres, por exemplo. Ninguém pode trabalhar em condições insalubres. Ninguém pode. A dignidade no trabalho é um direito conquistado na nossa Constituição. Nós estamos aqui afirmando que essas mudanças que estão sendo propostas na reforma trabalhista, elas vão ao encontro do interesse da coletividade. Nós vivemos uma situação absolutamente adversa do ponto de vista da geração de renda e emprego no nosso país. Uma grande parte da nossa população, da nossa juventude, está sem perspectiva. A gente estava conversando sobre esse assunto ainda há pouco, né? São gerações e gerações que virão sem perspectiva de futuro. Contraditoriamente do que está sendo colocado, e eu acho que nós vamos poder ter o aprofundamento com as pessoas que estão mais dedicadas a estudar os reflexos da mudança proposta, que isso não vai impactar do ponto de vista da geração de renda, de emprego, de coisa nenhuma. Muito pelo contrário, é a precarização do serviço, eu chamo de
esse processo de flexibilização, eu chamo de fracionamento dos direitos conquistados já na nossa CLT. E por isso, diferente dos pessimistas, eu quero aqui acreditar que o povo brasileiro, que a sociedade, que eventos, que encontros, que discussões múltiplas que estão ocorrendo Brasil afora como essa, possam garantir às pessoas esclarecimento necessário para que a gente se levante e se mova enquanto é tempo para dar uma freada nesse movimento político que o governo e o Congresso Nacional fazem, que eu acho que é um momento lesa pátria e que a gente, como trabalhadores e trabalhadoras, como brasileiros, que somos pagadores de impostos, que cumprimos o nosso dever e que sonhamos e temos o direito de sonhar com um mundo justo, igualitário, fraterno e feliz, nós não nos curvaremos. Nós nos levantaremos e diremos não à reforma da Previdência, não à reforma trabalhista, não à redução de qualquer direito do nosso povo. Muito obrigada. Passo a palavra ao nobre representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Roberto Rui. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui o Dr. Giuseppe pela importância desse evento que visa justamente esclarecer a sociedade, esclarecer aqui os presentes sobre esse tema tão importante que é a reforma trabalhista. Queria cumprimentar aqui os colegas, os ilustres palestrantes que vão nos brindar com uma palestra que não tem dúvida que será uma palestra de grande valia. E eu aqui representando o Ministério Público, quero dizer que o Ministério Público já tem posição firmada, né? Inclusive temos uma nota técnica a respeito dessa reforma trabalhista, que no nosso ponto de vista é uma reforma trabalhista criminosa. Essa é a palavra que eu não é uma reforma trabalhista criminosa, sendo vendida como se fosse a salvação do país, dizendo que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar melhores condições para que os empresários possam, então, melhor desenvolver suas atividades, enfim, aquele discurso que a gente já conhece, que é propagado dia e noite, noite e dia, nos grandes meios de comunicação. É uma grande inverdade, isso é uma mentira deslavada, né? A reforma trabalhista que aí está é uma reforma que vai precarizar os direitos dos trabalhadores, né? Eu não vou aqui me alocar sobre os inúmeros itens da reforma que vão tirar direitos dos trabalhadores, até porque senão eu vou tirar o conteúdo da palestra dos ilustres representantes, mas o que eu quero dizer é que essa reforma que aí está, ela só vai beneficiar um lado, que é o lado do empresário. O trabalhador só perde e perde com essa reforma. Eu estava vindo, acho que foi semana passada, de uma audiência, doutor Paro, da vara de Castanhal. Estava vindo, né, e verifiquei que estava tendo um protesto no Almirante Barroso. Alunos de uma determinada escola pública, acho que era o Pedro Pedroso, estavam bloqueando ali a avenida. Eu, então, parei o carro, abri a janela do vidro, perguntei para 3 estudantes qual seria o motivo da paralisação. Eles falaram, doutor, a nossa escola está caindo na nossa cabeça. A escola está completamente acabada, sucateada. E eu falei, tá certo, vocês têm que reivindicar, têm que parar. Então, assim, é nesse país onde, desde que eu me entenda por gente, onde as escolas públicas continuam nas mesmas condições de 10, 20 anos atrás. Escolas públicas caídas aos pedaços, escolas públicas sucateadas, porque estudam ali quem? Os filhos das empregadas domésticas, os filhos dos operários. Ninguém liga, ninguém está nem aí. Isso continua assim. Ou seja, uma sociedade que condena os filhos dos desfavorecidos, já são condenados, né, porque não vão ter oportunidade. Estudam numa escola sucateada, numa escola onde não tem nem merenda escolar, porque nesse país se desvia inclusive a merenda escolar, né? Hoje, vendo o jornal, uma operação da Polícia Federal, do BNDES, que emprestava dinheiro, que é dinheiro do trabalhador, que é do FAT, que é dinheiro do FGTS, que vai para a JBS, a juros subsidiado. E agora querem que o trabalhador pague a conta. Na reforma trabalhista,
na reforma previdenciária. Ou seja, nesse contexto, onde a gente não conseguiu ainda nem assegurar a educação básica, escola pública de qualidade não existe, que é um fator para qualquer país desenvolvido crescer, né, para qualquer país desenvolvido, né, para qualquer país em desenvolvimento ser uma potência. Que país a gente está produzindo onde a gente não tem nem escola pública? E dentro desse contexto, já essas reformas, vem reformas trabalhistas, previdenciárias, para tirar aquilo que a gente nem conseguiu ainda consolidar, né? Então, é importante ficar alerta à sociedade civil, os órgãos aqui de proteção do direito do trabalho, para que a gente resista, né? Apesar dessas mazelas, apesar de tudo, a gente precisa resistir. A gente precisa estar unido à sociedade civil, para que isso não passe, ou que passe, mas vai passar com resistência. A gente não pode ficar apático, esperando as coisas acontecerem, cair do céu, esperando que alguém vá tomar as rédeas do nosso futuro. Se a gente não protestar, se a gente não for à luta, se a gente não reivindicar as coisas, nós vamos ser atropelados pela história. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. São essas minhas palavras. Obrigado, doutor Roberto. Agora eu vou passar a palavra a um nobre colega de OAB, um nobre colega que aqui representa a nossa classe advocatícia. Doutor Sávio Barreto. Boa tarde a todos. Vou ser bastante breve. O que eu fico mais feliz num evento como esse é ver uma questão tão importante sendo levada ao debate acadêmico. Porque, meus colegas, nós estamos passando por uma de várias reformas que estão se alinhando aí em função de uma necessidade do país e em função também de uma grave crise. Gritar nas ruas é importante, mas o que vai nos livrar de uma lei perversa não vão ser palavras de ordem, não vai ser argumentos que dizem sim, nem argumentos que dizem não. O que vai efetivamente nos garantir uma lei que não seja prejudicial ao trabalhador, que não seja prejudicial ao empresariado, que nos faça dar um passo à frente, vai ser o debate acadêmico. Se nós não debatermos esta lei na profundidade que ela tem, discutir todos os seus aspectos e continuarmos nos limitando a um debate perfunctório como está sendo travado aí na sociedade, nós vamos continuar patinando nesse sim, nesse não, nessa ideia de lei que não presta, de lei que está salvando, e a lei vai ser feita de qualquer jeito, e quando ela for feita, a gente vai descobrir se ela é boa, se ela é ruim, vendo as suas consequências. Isso é muito perigoso. Então, como representante aqui da classe dos advogados, eu lembro sobretudo aos mais jovens, como eu, inclusive, que nós não desempenhamos uma atividade comercial. Nós temos uma função, nós fizemos um juramento. E quando nós assumimos essa tarefa com o dever de lutar pelo Estado de Direito e lutar pelo aperfeiçoamento das regras jurídicas. E o que estamos fazendo aqui, os advogados, no caso, é participando de debate importantíssimo para que essa reforma ela seja efetivamente discutida nos aspectos e nos seus pormenores, e é lá que nós vamos efetivamente evitar uma reforma prejudicial ou conseguir que essa reforma ela seja moldada de outra forma para realmente atender aos interesses da sociedade. Então, eu parabenizo ao escritório Mendes e Mendes por uma iniciativa, por ver esse ambiente aqui lotado, e vou me colocar aqui de ouvidos abertos para ingressar nesse debate profundo e para colher aqui também o meu aprendizado. Parabéns. Obrigado, doutor Sávio. E agora a palavra para o nosso representante, vice-presidente da ATEP, Associação Paraense de Advogados Trabalhistas. Boa tarde a todos. Agradeço ao José pela oportunidade, em nome da ATEP. Para quem não conhece, a ATEP é uma associação que há 40 anos ela congrega os advogados trabalhistas. E no momento
como o que a nossa sociedade passa, atônita, esta é a verdade, perante tantas mudanças e desmandos, a atuação das associações ela é determinante. A ATEP tem buscado agora, nesse novo biênio, restaurar esta atuação determinante em favor da advocacia, porque muitas vezes todas essas mazelas que nós aqui discutimos no meio acadêmico, no ambiente jurídico dos tribunais, às vezes elas não são levadas com propriedade lá para a ponta, às vezes naquela cidade onde a justiça do trabalho às vezes não existe, às vezes a justiça civil não existe porque a vara fica em outra comarca, mas tem um advogado que mora e às vezes é a primeira pessoa buscada por um trabalhador em dificuldade. E esse advogado ele tem que estar preparado, não para ser passivo, mas para ser determinante, um elemento de mudança nessas reformas. Vejo que todas as discussões hoje travadas, nós podemos questionar qual é a contribuição efetiva que a nossa classe trabalhadora do Estado, da região Norte, deu. Fomos consultados? De que forma? Qual a contribuição efetiva que a nossa classe dos advogados deu? De forma determinante, não de opinião ou de uma mera consulta. Qual a contribuição que o nosso empresariado deu de forma determinante? Nós estamos passando ao largo nessa consulta e nós temos que trazer, e a associação tem esse papel, de resgatar o advogado com uma participação determinante, não apenas de mero espectador dessas mudanças. Bem sucintamente, eu agradeço, Giuseppe, a oportunidade e vamos conversar o evento que vem muita coisa boa aí para todos nós.